Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de setembro de 2017. Ministério Público e Conselho Municipal de Educação se reúnem com vereadores e Vilmar da Minelli retira projeto que alterava o Plano Municipal de Educação. Parte 02. O promotor de Sombrio Daniel G. Nunes e os professores que compõem o Conselho Municipal de Educação estiveram reunidos com os vereadores que compõem a Comissão de Educação Marcelo Arião e Daniel Palito, no dia 15/09, expondo seu posicionamento contrário ao projeto de lei 027/2017. Do vereador Vilmar da Minelli, que visava alterar o item 1.17 e retirar o item 15.16 do Plano Municipal de Educação. O item 1.17 diz implementar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade étnica, de gênero e sociocultural, tais como brinquedoteca, ludoteca, biblioteca infantil e parque infantil. O projeto de lei N. 027/2017 queria retirar, no item 1.17, apenas a palavra gênero, retirando às escolas uma postura acolhedora. Já o item 15.16 diz oportunizar a formação continuada de professores sobre gênero, diversidade e orientação sexual, para a promoção dos direitos sociais. Segundo o vereador Marcelo Arião, como não preparar os professores para lidar com as diferenças que fazem parte de seu dia a dia? Sou professor, tenho um aluno que possui trejeitos todos próprios dele, semanalmente ele sofre bullying dos colegas, a situação já foi encaminhada para a orientação pedagógica da escola, contudo, esta criança pode entrar em depressão. Lembro que, infelizmente, hoje vivemos em uma região com números assombrosos de suicídios. Finalmente, o projeto de lei N. 027/2017 quer retirar todo o item 15.16 do Plano Municipal de Educação. Durante a reunião, o secretário da Câmara, Oswaldo Duarte Pereira, apresentou um documento onde o vereador Vilmar da Minelli pedia a retirada do projeto 027/2017. No livro Vida e Sexo, o Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece que a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas. Mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. Em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência.
A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito, da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento, entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao 42 Francisco Cândido Xavier imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição, no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E, ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis, no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de setembro, por Feijão.